Resíduos de serviços de saúde. Resíduos de serviços de saúde. Antigamente, os resíduos de serviços de saúde, eles eram chamados, e até hoje às vezes são conhecidos, como resíduos hospitalares. Mas, na verdade, não engloba apenas os resíduos que são gerados nessas instalações, e sim uma série de atividades relacionadas com a prestação de serviços de assistência sanitária, quais sejam hospitais, clínicas veterinárias, clínicas em geral, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios, dentre diversas outras atividades. Caso os senhores se lembrem, nós já falamos sobre a ABNT-NBR 10.004/2004, que fala sobre a classificação dos resíduos. Então, o que essa norma preconiza? Que um resíduo é caracterizado como patogênico, cujo código de identificação é D004, caso uma amostra obtida conforme a ABNT-NBR 10.007/2004, agora fazendo um parênteses aqui, a 10.007 é aquela que fala sobre a amostragem de resíduos sólidos, Então, foi feita a amostragem de acordo com essa norma. Caso essa amostra houver suspeita de conter ou contiver micro-organismos patogênicos, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico recombinantes, proteínas virais, organismos geneticamente modificados, plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, animais ou vegetais, aí é caracterizado como patogênico. A mesma norma preconiza que resíduos gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos e os resíduos sólidos domiciliares, e com relação aos resíduos sólidos domiciliares há uma exceção, aqueles originados na assistência à saúde da pessoa ou animal. Então, às vezes a pessoa tem diabetes, tem um leito na casa da pessoa que está assim, em recuperação, tratando de alguma doença, Então, com essa exceção, os resíduos sólidos domiciliares e aqueles gerados nas ETs não são classificados de acordo com esse supracitado critério de patogenicidade. Resolução CONAMA número 358 de 2005. Na Resolução CONAMA 358 de 2005, em seu artigo 2º, inciso 1º, é importante que saibamos qual é a definição para agente de classe de risco 4, que são aqueles que possuem elevado risco individual e elevado risco para a comunidade. Então, qual é a definição de acordo com a Resolução CONAMA 358/2005? Constitui-se no patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando um grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas de tratamento e preventivas para esses agentes. Bom, então, vejamos. Pela mesma resolução número 358/2005, vamos guardar numa caixinha essa definição da classe de risco 4. E vejamos a classificação conforme os grupos, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, que é dada, e Grupo E, que é dada pela Resolução CONAMA número 358 para os resíduos de serviços de saúde. Vamos ver os resíduos do Grupo A, que são aqueles resíduos de serviço de saúde com a provável presença de agentes biológicos que, em razão de suas características de maior virulência ou concentração, são passíveis de apresentar risco de infecção. Então, do grupo A ainda há uma subdivisão, A1, A2, que a gente vai ver já em diante. A1, culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, salvo os hemoderivados, descarte de vacinas de micro-organismos vivos ou atenuados, meios de cultura e instrumentais usados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratórios de manipulação genética. Outro, dentro do grupo A1, resíduos oriundos da atenção à saúde de animais ou indivíduos, com
suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4. Por isso que a gente falou da definição no início desse slide. Micro-organismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente, que se torne epidemiologicamente importante ou ainda cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. 3. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes, descartadas por contaminação ou má conservação, ou ainda com prazo de validade vencido, e aquelas procedentes de coleta incompleta. 4. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Agora, vamos ver, ainda no grupo A, da classificação da Resolução CONAMA 358/2005, o subgrupo aqui A2. Peças anatômicas, vísceras, carcaças e demais resíduos originários de animais submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos, assim como forrações e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. A3, subgrupo A3. Peças anatômicas, membros do ser humano. Produto de fecundação sem sinais vitais, com peso inferior a 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, ou ainda idade gestacional menor que 20 semanas, que não tem um valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. Subgrupo A4. Kit de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 2. Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar de pesquisa, dentre outros similares. 3. Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, originários de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, que foi definido de acordo com a Resolução 358 de 2005 do CONAMA e que está apresentada no slide anterior. E nem apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou micro-organismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com prions. 4. Resíduos de tecido adiposo, oriundo de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que origine esse tipo de resíduo. Recipientes e materiais resultantes de processo de assistência à saúde que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 6. Peças anatômicas, órgãos e tecidos e outros resíduos oriundos de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos procedentes de animais não submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos, assim como suas forrações. E bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Bom, agora vamos ver o subgrupo A5. Tecidos, fluidos orgânicos, órgãos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais oriundos da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com prions. Grupo B. 2. Grupo B. Resíduo de serviço de saúde contendo substâncias químicas passíveis de apresentar risco ao meio ambiente ou à saúde pública, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, do que lembramos dos resíduos perigosos, de acordo com a NBR 10.004.
Dentro do hospital podem ser os produtos antimicrobianos e produtos hormonais, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por farmácias, drogarias, serviços de saúde e distribuidores de medicamentos, ou apreendidos, e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela portaria do Ministério da Saúde 344 de 98 e suas atualizações. Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. Efluentes de processadores de imagem, reveladores e fixadores. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. E demais produtos considerados perigosos conforme a classificação da ABNT NBR 10004 da ABNT, que são tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Grupo C. Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados pelas normas da CINEM e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse grupo C mais adiante, inclusive, né, qual é o instrumento, né, que é utilizado a cargo da CINEM, né, que versa sobre a energia nuclear. 4. Grupo D. Resíduos de serviços de saúde que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Fralda e papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares que não estejam classificados como A1. Sobras de alimentos e de preparo de alimentos, resto alimentar de refeitório, resíduos procedentes das áreas administrativas, resíduos de flores, podas, varrição e jardins e resíduos de gesso oriundos de assistência à saúde. E o grupo E, lâminas de barbear, que são os materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, lâminas de barbear, escalpes, agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório, pipetas, tubos de coleta de sangue, coleta sanguínea e placas de Petri, e outros similares. A resolução da diretoria colegiada RDC número 222 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 222/2018, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. O artigo 2º, parágrafo 1º, nos diz que, para efeito da resolução número 222/2018, definem-se como geradores de resíduos de serviço de saúde todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento, tanatopraxia e somatoconservação, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as farmácias de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins. Então, uma série de atividades que estão englobadas, né, na resolução da diretoria colegiada RDC 222 de 2018 da Anvisa, né, como que aqueles que geram resíduos de serviço de saúde.
No parágrafo 2º, diz que esta resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear e as indústrias de produtos sob vigilância sanitária, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental. A RDC 222 da Anvisa, de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, nos diz, no artigo 3º, inciso 27º, que o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é o conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar o encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, para que se determinem as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é essencial que se determine a geração de resíduos de serviços de saúde por leito, assim como a geração de resíduos de serviço de saúde em cada área de um serviço de saúde. Conforme citado o estudo de Cheng e outros, citado em Barros, 2012, a geração de resíduos de serviços de saúde em hospitais de Taiwan se deu entre 2,41 a 3,26 kg por leito por dia para resíduos hospitalares em geral, e 0,19 a 0,88 kg por leito por dia para resíduos infecciosos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305/2010, e também é determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018, que é de competência de todo gerador de resíduos de serviços de saúde elaborar seu plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A RDC 222/2018, ela define o que são os planos de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde no artigo 3º. É o documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente, Também, no mesmo artigo 3º, o Plano de Proteção Radiológica é definido como sendo o documento exigido para fins de licenciamento de instalações radioativas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Técnicas de tratamento e disposição final. Em geral, podem ou não ser necessários um tratamento preliminar, como, por exemplo, uma redução da carga microbiana ou inativação microbiana. Isso tudo em função da periculosidade do resíduo de serviço de saúde. Então, torna-se necessário algum desses tratamentos preliminares. Anteriormente à sua disposição ou em aterros sanitários devidamente licenciados pelo órgão de controle ambiental, ou encaminhados diretamente ou não, e vai ficar a critério do órgão ambiental municipal ou estadual, para um tratamento térmico por incineração ou cremação. Resolução CONAMA 316/2002. Ela preconiza que devem fazer constar essa opção no plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Quem? Os estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde que selecionarem pelo tratamento térmico dos resíduos. Como apresentam características de periculosidade, conforme nós vimos, classe B lá, alguns resíduos de serviços de saúde devem ser gerenciados como resíduo classe 1 perigosos, conforme a classificação que foi dada em aulas anteriores pela BNT NBR 10.004, de classificação de resíduos. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento e disposição final para resíduos do grupo A, de acordo com a resolução CONAMA, número 358 de 2005. Em seu artigo 2º, inciso 7º, define-se redução de carga microbiana como sendo o quê?
a aplicação de processo que objetiva a inativação microbiana das cargas biológicas contidas no resíduo de serviço de saúde. Ainda, conforme o artigo 2, segundo, da mesma resolução, só que no seu inciso 8, da resolução CONAMA 358/2005, fala-se em nível 3 de inativação microbiana. Como é a definição? É a inativação de vírus lipofílicos e hidrofílicos, bactérias vegetativas, fungos, parasitas e microbactérias com redução igual ou superior a 6 log 10. E inativação de esporos do bacilo Listeria thermophilus ou esporos do bacilo subtilis, com redução igual ou superior a 4 log base 10. Conforme a resolução CONAMA 358/2005, os resíduos de serviços de saúde que estão constantes no grupo A, que nós vimos nessa aula, eles não podem ser reciclados. Tampouco não podem ser reutilizados ou reaproveitados, até mesmo para alimentação animal. Resíduos de serviços de saúde do grupo A1 e A2 devem ser submetidos a processo de tratamento em equipamento que promova a redução de carga microbiana compatível com o nível 3 de inativação microbiana. E aí sim, devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos de serviços de saúde. Ainda sobre resíduos do grupo A, à luz da resolução CONAMA número 358/2005. Os resíduos do grupo A2 também podem ser encaminhados para sepultamento em cemitérios de animais. E na necessidade de fracionamento, deve ser autorizado previamente pelo órgão de saúde competente. Ainda a resolução número 358/2005 preconiza sobre os resíduos do grupo A3 e A4, que vamos falar a partir de agora. Os resíduos do grupo A3, caso não haja requisição pelo paciente ou familiares e ou não tenham mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados para sepultamento em cemitério, com as autorizações cabíveis do órgão competente do município, do estado ou do Distrito Federal, ou tratamento térmico por incineração ou cremação em equipamento devidamente licenciado para essa finalidade. Do grupo A4, a resolução 358/2005 preconiza que estes podem, ou não, a critério dos órgãos ambientais estaduais e municipais, serem encaminhados sem tratamento prévio para locais devidamente licenciados para disposição final de resíduos de serviço de saúde. Os resíduos do grupo A5 devem ser submetidos a tratamento específico, conforme orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resíduos do grupo B, de acordo com a resolução CONAMA número 358/2005. As características dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao grupo B são as contidas na ficha de informações de segurança de produtos químicos. Caso o resíduo de serviço de saúde pertencente ao grupo B possuam características de periculosidade, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e disposição final específicos. Então, se o resíduo de serviço de saúde do grupo B estiver no estado sólido, quando não tratado, deve ser disposto em aterro de resíduo perigoso, classe 1. Os aterros de resíduo perigoso, eles têm diretrizes para projeto e operação do encerramento desses aterros de acordo com a periculosidade dos resíduos que ele recebe. Os resíduos de serviços de saúde no grupo B, no estado líquido, não devem ser caminhados para disposição final em aterros. Caso não possuam característica de periculosidade, não necessitam de tratamento prévio. Se não possuir característica de periculosidade e estiver no estado sólido, pode ter disposição final em aterro licenciado. E caso em estado líquido, pode ser lançado em corpo receptor na rede pública de esgoto, desde que atendam simultaneamente, as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de saneamento e de recursos hídricos competentes. Os resíduos do grupo C, de acordo com a resolução CONAMA número 358/2005, são aqueles
quaisquer materiais oriundos de atividades exercidas pelos serviços de saúde, que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção que são especificados na norma CINEM NE 6.02, que é o licenciamento de instalações radioativas, é uma norma de 1985, e para os quais a reutilização é inadequada ou não prevista. E aí são considerados rejeitos radioativos do grupo C, e, portanto, devem obedecer às exigências definidas pelo CINEM. Resíduos do grupo D. Quando não forem passíveis de processo de recuperação, reutilização ou reciclagem, devem ser encaminhados para aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente. Mas, caso seja possível um processo de reciclagem, reutilização ou recuperação, devem atender às normas legais de descontaminação e higienização da resolução e a resolução CONAMA número 275 de 2001. Resíduos do grupo E, de acordo com a resolução CONAMA número 358 de 2005. Deve possuir o tratamento específico em conformidade com a contaminação química, radiológica ou biológica. Devem ser apresentados para coleta acondicionados em coletores rígidos, estanques e rígidos, assim como resistentes à ruptura, à funtura, ao corte ou à escarificação. Lembra que eram os pérfuro cortantes? Então, caso possuam contaminação radiológica, devem observar a norma do que falamos agora no slide anterior, do CINEM, a NE 6.02, licenciamento de instalações radioativas, em conformidade com o artigo 23 da resolução CONAMA número 358 de 2005. Caso os resíduos de serviços de saúde contenham medicamentos citostáticos ou antineoplásicos, devem ser tratados conforme o artigo 21 da resolução CONAMA número 358 de 2005. Ainda sobre os resíduos do grupo E, caso possuam contaminação biológica, a resolução CONAMA número 358 de 2005, ela preconiza que esses resíduos de serviços de saúde devam ser tratados conforme os artigos 15 e 18 da resolução CONAMA 358 de 2005. Tratamentos que envolvem o supracitado tratamento em equipamento que promova a redução de carga microbiana compatível com o nível 3 de inativação microbiana, que nós vimos nessa aula mesmo qual era a definição, antes da destinação no aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final desse resíduo de serviço de saúde. A necessidade de tratamento prévio fica a cargo dos órgãos ambientais estaduais e municipais, levando-se em consideração os critérios, especificidades e condições ambientais locais. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Então, muito obrigado pela atenção.